Bom, e depois de muita polêmica, discussão, a CPMI de 8 de janeiro começou nesta quinta-feira. O repórter Bruno Pinheiro acompanhou toda a movimentação no Senado, traz agora um retrato do que foi o primeiro dia da comissão mista no Congresso Nacional. No primeiro encontro da CPMI, um tumulto, bate-boca e desconfiança. Vossa Excelência está sendo antiético, interrompendo o seu colega. Ninguém interrompeu Vossa Excelência. Não, mas as pessoas... Olha, eu sei da sua procedência da polícia, mas daqui é Senado, falar. Que não é delegacia de polícia, não. Vossa Excelência mantenha calado. Não precisa... Tá? Que não é delegacia de polícia, não. Aqui é Senado Federal. Se comporte como senador. O senador Otto Alencar foi quem abriu a reunião. Logo na sequência, foram definidos os nomes dos integrantes da mesa. A composição da mesa da CPMI do 8 de janeiro terá como o presidente o deputado Arthur Maia. Ao seu lado, a relatora, a senadora Elisiane Gama. Do outro lado, o vice-presidente, o senador Cid Gomes. E o segundo vice-presidente, o senador Magno Malta. Ao assumir a presidência da CPMI, o deputado Arthur Maia disse que vai focar na condição de presidente e deixar que o plenário decida. Eu não posso ter posição em relação a nenhum tipo de requerimento que seja apresentado. Eu tenho que estar investido da minha condição de presidente e deixar que o plenário decida. Se eu, como presidente, já me colocar contra ou a favor a convocação ou não convocação de quem quer que seja, eu estarei já prevaricando no meu propósito, na minha obrigação de ser presidente de uma CPI que vai, ouvindo o plenário, tomar as suas deliberações. Na noite da última quarta-feira, o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, ele desistiu de participar da CPMI e deixando o cargo de relator vago. Nesta manhã, o nome de Elisiane Gama passou a ser ventilado e a relatora eleita foi o tema da primeira discussão na sessão. A escolha por Gama rendeu várias críticas da oposição devido à sua proximidade com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Entre críticas, Elisiane disse apresentar na próxima semana o direcionamento da investigação. Para que a gente possa construir um plano de trabalho que minimamente atenda a maioria do colegiado, mas naturalmente também ouça aí as minorias, né, converse com todos os parlamentares de forma que a gente possa ter um plano de trabalho efetivo, que nós possamos ter ao final um relatório conclusivo com levantamento de provas, né, vamos fazer as diligências necessárias, fazer as requisições necessárias, enfim, nós vamos buscar todos os instrumentos que estão à disposição de uma CPI, nós vamos buscar com o objetivo fundamental que é o processo de investigação. Ao longo da sessão, a base governista e oposição duelaram versões sobre os atos do 8 de janeiro. E de um lado, aliados do presidente Lula repudiaram as invasões e reafirmaram o caráter criminoso das manifestações. Ô presidente, com a palavra... presidente, pela ordem, presidente. Já os defensores do ex-presidente voltaram a dizer que os atos foram realizados por infiltrados e defenderam os detidos. O deputado Marcos Feliciano usou a fala em defesa dos apoiadores de Bolsonaro. É dolorido ouvir todos os dias, quer seja da grande imprensa, quer seja lá na Câmara dos Deputados, falar sobre golpistas e terroristas. Um golpe feito por mulheres, crianças, velhos. Isso é uma forma muito cruel de rotular as pessoas. Vocês acabam com a vida das pessoas falando assim. E mesmo acreditando que o ponto fundamental da CPMI é buscar os financiadores e autores intelectuais dos ataques, aliados de Lula não descartam a possibilidade de convidar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, o presidente agora da CPMI já destacou que pretende jogar para os dois lados, vamos dizer assim. Ele declarou ontem que tem se investigar tanto possível golpe como facilitação dos atos do dia 8 de janeiro. Amanda Klein, essa escolha agrada mais o governo, a oposição? Como é que foi esse primeiro dia da CPMI? Olha, Thiago, eu acho que essa CPMI é basicamente uma tentativa de reescrever a história e lacrar.
né, para os dois lados. A oposição está tentando, de alguma forma, minimizar o que aconteceu no 8 de janeiro. É o que o deputado Marco Feliciano falou no jornal, no final. Como mulheres, crianças, você pode classificar essas pessoas como golpistas. São golpistas, sim. Não são só vândalos, não são apenas arruaceiros. É isso que a oposição quer fazer parecer. Mas precisamos lembrar que esses vândalos, arruaceiros, golpistas, foram incentivados durante 4 anos pelo presidente Bolsonaro, pelo seu governo, a não acreditar nas urnas eletrônicas, a não acreditar no resultado da eleição se Jair Bolsonaro não fosse vencedor, a descumprir decisões judiciais, a enfrentar o Supremo Tribunal Federal, a enfrentar as instituições, a enfrentar os poderes constituídos. E foi exatamente isso que eles fizeram no 8 de janeiro. É o que a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, disse ontem. O 8 de janeiro não começou no 8 de janeiro, ele começou muito antes. Houve episódios anteriores. Houve episódios em que uma turba ensandecida incendiou veículos e ônibus na capital federal, que depois outras pessoas que já se tornaram réis também, já foram, acho que até condenadas, tentaram explodir uma bomba num caminhão perto do aeroporto para gerar um caos institucional. E era justamente o que essas pessoas tentaram fazer ao invadir os 3 poderes, criar uma desordem e criar um caos institucional, que poderia ter levado, por exemplo, a uma operação de garantia da lei e da ordem, que poderia ter colocado militares no poder. Se não houvesse aquele desfecho do presidente Lula e do seu governo reagirem rapidamente, formarem uma aliança com governadores, com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal em defesa da democracia, nós não sabemos o que poderia ter acontecido. Portanto, é uma CPMI para tentar reescrever a história, para tentar contar fatos alternativos, muito parecido com o que aconteceu com a invasão do Capitólio, que é o Congresso americano. Aliás, por falar nisso, ontem foi condenado Stuart Rhodes, que é o líder do Oath Keepers, um grupo que defende a derrubada do Estado, um apoiador de Donald Trump, que também estava à frente daquela invasão ao Capitólio. Sabe há quantos anos ele foi condenado por conspiração sediciosa? Foi condenado a 18 anos de prisão. É a maior pena por esse crime nos Estados Unidos em muitos anos, em muitas décadas. Isso está sendo levado a sério nos Estados Unidos e uma coisa parecida foi tentada aqui no Brasil. Felizmente, as instituições democráticas resistiram, mas essa CPMI Sim. é só para uma oposição muito barulhenta e muito virulenta tentar reescrever a história. Não vão conseguir. Cristiano Beraldo, a primeira sessão da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, na sua avaliação, na sua análise, foi produtiva? Qual que é o balanço que você faz desse primeiro dia? Produtividade é algo que a gente provavelmente vai ver muito pouco nessa CPMI. Nós temos ali o próprio governo acuado, porque essa CPMI ficou na mão do Congresso. Arthur Lira, com muito poder, indicou o presidente da CPMI e o trabalho será conduzido conforme o interesse dos parlamentares, tanto de oposição quanto principalmente de situação, porque o governo não tem base realmente estabelecida, as pessoas vão poder investigar a sério ou não, porque tem ali uma predominância da situação do governo para conduzir os trabalhos, e aí a gente vai ver o que de fato vamos descobrir, porque essa cena que a gente viu agora no final da reportagem, quer dizer, é o golpe Tabajara brasileiro, né? É o pai com a criancinha andando ali em frente ao Congresso, o ambulante com o carrinho de picolé, quer dizer, esse é o golpe. Aí a gente olha para a cena do Capitólio, que foi citado pela Amanda. Aquilo ali eram realmente pessoas que estavam ali enfurecidas e que foram mortas pela polícia, porque a polícia estava ali e reagiu. Mas no caso do Brasil, não. Como é que a gente não vai esclarecer forma que essas pessoas desarmadas, e tinham sim idosos, crianças, pessoas com nenhum histórico de violência em suas vidas, que entraram livremente pelos prédios da República sem encontrar ali um policiamento à altura de quem tem a responsabilidade de guardar a sede dos 3 poderes? Precisamos saber o que aconteceu. Omissão e ação. Responsáveis e pessoas que foram ali com a massa, para que cada um seja responsabilizado por aquilo que efetivamente fez. Amanda? Você acha realmente que essas pessoas eram pacíficas? O Congresso foi destruído, a Câmara dos Deputados, as pessoas entraram jogando bombas de gás dentro do Congresso.
destruindo tudo no Supremo Tribunal Federal, como nada foi destruído, como era uma multidão pacífica. Não falei isso. Você acha que era uma multidão pacífica? Eles foram passear, então, aquele dia no Congresso Nacional. Eles não eram violentos, eles não foram violentos. Quem tinha o dever de proteger? Será que ela era a Polícia Militar do Distrito Federal, sob guarda do senhor Anderson Torres, que naquele período estava passando férias felizes em Orlando e depois passou 3 meses preso, porque ficou muito claro que ele se omitiu, que ele simplesmente não deixou nenhum plano, embora houvesse avisos de que poderia haver algo do tipo, não deixou nenhum plano e simplesmente se esvaiu, se escondeu, fugiu. É esse tipo de falha na segurança que a gente tem que investigar. Houve competência de Gonçalves Dias, do GSI, certamente houve competência, que é muito diferente de conivência. Pode ter havido incompetência, como tudo indica, aquelas imagens que foram divulgadas indicam de fato que houve uma incompetência brutal do então chefe lá da segurança, do Gabinete de Segurança Institucional, que aliás ainda estava repleto de ex-bolsonaristas, de pessoas da confiança do Augusto Heleno, que era o antecessor de Gonçalves Dias no cargo. Agora, dizer que foi uma multidão pacífica, que aquilo não foi nada comparado com o Capitólio, foi justamente inspirado no Capitólio. Aquilo foi uma repetição do que aconteceu nos Estados Unidos. E foi uma tentativa de golpe, sim, felizmente mal sucedida, mas mal sucedida porque as instituições democráticas reagiram. Se isso não tivesse acontecido, segundo momento não tivesse acontecido, você poderia ter tido uma instabilidade institucional muito grande, poderia levar ao caos e ao golpe de Estado, sim. Amanda, eu acho que você está fazendo uma leitura bastante equivocada em comparar o que aconteceu lá no Capitólio, incentivado pelo presidente Trump, do que aconteceu aqui em Brasília. Nós sabemos, estamos vendo as imagens daquelas pessoas que estavam ali, sim, com seus filhos, pessoas idosas, e aqueles que entraram e fizeram destruição de patrimônio público têm que ser responsabilizados, têm que pagar pelos crimes que cometeram. Agora, me explica como é que a sede dos poderes da República, aquilo que mantém o Brasil como um país de pé, simplesmente vai dizer agora, olha, a PM do Distrito Federal não fez nada, a culpa é do Anderson Torres que estava lá em Orlando, aquele omisso? Não. Você tem obrigação do GSI de proteger o Palácio do Planalto e não venham com a desculpa de dizer que as pessoas que estavam ali no GSI eram pessoas do general Heleno. Ora, eles já estavam no poder, sabiam quem estavam ali, tiveram a transição, a lista das pessoas. General Gonçalves Dias não é simplesmente um desavisado que caiu ali por acaso, não. É um homem experiente, é um homem que tem uma história até chegar a general do Exército Brasileiro, tem responsabilidade. Presidente Lula que indicou José Múcio, primeiro-ministro anunciado, que era um civil, como ministro da Defesa, porque já sabia dos riscos das manifestações, estava muito preocupado. O Flávio Dino, que foi avisado na véspera, nada fez, foram absolutamente omissos. Agora, vamos falar de golpe. Qual é o golpe? Golpe existe quando você depõe o poder constituído. Qual era o plano? Quem que vai ocupar ali a conspiração a que foi condenado o americano ontem? Não estava preso. Qual era a conspiração? Vamos lá, qual era o plano para que a gente simplesmente depusesse, teríamos ali um grupo de pessoas para depor o presidente da República, acabar com o Supremo Tribunal Federal e com o Congresso Nacional. Aquilo não estava dado. Quem estava armado ali para poder garantir a tomada do poder? Beraldo, não tinha ninguém. Quer dizer, esses elementos simplesmente não estavam dados. Era o rapaz que estava vendendo picolé, que ia ser ali o próximo ministro do Supremo? Ora, faça-me um favor. Talvez Amanda. Olha, você está minimizando a gravidade de algo que foi muito sério e que manchou a nossa história democrática pós a Constituição, pós o restabelecimento da democracia e pós a Constituição de 1988. Você está fazendo exatamente o jogo que vai ser jogado na CPMI, que é tentar minimizar os fatos, dizerem que foram apenas famílias que estavam andando lá e que não tinham como essas famílias perpetrar um golpe de Estado. Mas tinha sim, tanto é que essas pessoas, mais de 1.000 pessoas, talvez você não tenha lido o noticiário recentemente, já são réis, se tornaram réis, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, vão responder a crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, crimes previstos em lei, inclusive aprovada pelo Congresso e sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que substituiu a Lei de Segurança Nacional.
não houve só, ou pode ter havido incompetência, sim, do general Gonçalves Dias, mas não adianta tentar transformar a vítima em agressor. É essa tentativa de inverter a realidade, inverter a narrativa, que vai ser amplamente explorada nos próximos meses na CPMI. A gente vai assistir aqui e comentar, certamente teremos muitos embates por conta disso, mas não dá para tentar reescrever aquela história. Não são famílias pacíficas, não. Aquilo foi uma tentativa de golpe, deu errado. Poderia ter acabado em muita desordem institucional, em caos e em confusão, que era isso que essas pessoas apostaram. E apostaram porque ficaram 2 meses, mais de 2 meses, plantadas ali em frente aos QGs do Exército em vários estados do país. E aquilo não foi desmobilizado. Aquilo tinha que ter começado a ser desmobilizado, inclusive por ordem do presidente Bolsonaro. E essa é outra investigação que a CPMI vai fazer. Quem são os autores intelectuais e quem são os financiadores da tentativa de golpe que aconteceu em 8 de janeiro. Amanda, ataque à democracia fez quem roubou o dinheiro público para financiar a campanha política. Isto é um efetivo ataque à democracia que garantiu que o Partido dos Trabalhadores ficasse no poder por tanto tempo. Este ataque à democracia foi julgado na Operação Lava Jato, as pessoas foram presas, inclusive o presidente Lula, e agora estão todos soltos aí porque o Supremo resolveu se aliar com o governo em questão. E estamos vendo este ataque efetivo à democracia ter repercussão até hoje, porque a eleição do ano passado contou com um candidato condenado em várias instâncias da justiça e que foi liberado com uma interpretação inventiva para poder concorrer e hoje está aí, de novo, fazendo nada, isolado lá no palácio com a dona Janja e o Brasil simplesmente vivendo o caos. Este é o verdadeiro ataque à democracia. Não aquelas pessoas que estão ali na cena andando com seus filhos, com seus pais, com as suas senhoras, que é diferente daquelas pessoas que efetivamente entraram nos prédios públicos, destruíram patrimônio público, que é inaceitável, como é inaceitável que foram deixados entrar naqueles prédios sem armas, sem tiro. Muito diferente de golpes efetivos que aconteceram na Venezuela, em Cuba, em tantos outros países dominados pela esquerda. Essa é a distinção que nós precisamos fazer. Agora, quanto a CPMI, obviamente vai ser usado pela base do governo para poder ter cada vez mais orçamento secreto, distribuição de cargos e pressionar o governo para ocuparem o protagonismo que tanto querem aí dentro da estrutura governamental do Brasil.